Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal, o canal de dicas do professor Lorimar Mendes. Esse é o terceiro vídeo da rodada 3 e nesse vídeo nós vamos falar de time tiro curto, ou seja, aquele time para ganhar competições por rodada. Aquele vídeo em que você vai escalar para competições onde os melhores da rodada são aqueles que serão premiados. Existem várias ligas aí, algumas maiores, outras menores, e a nossa ideia aqui é fazer um time tiro curto, onde a valorização ela vai ser levada em conta, onde nós vamos propor um time que perca o mínimo de cartoletas possível, um time um pouco mais barato, que todos vocês vão poder escalar, e é um time competitivo. Então, se você gosta do conteúdo do canal, não se esqueça de deixar o like e de também fazer a inscrição no canal. É só aí do lado de baixo, né, no lado direito, clicar em inscrever-se, fazer a inscrição, compartilhar com os amigos, deixar o like e deixar o comentário, porque o crescimento do canal é bom para o professor e aqui é assim, eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Vamos embora lá para a escalação. E não deixe de compartilhar e deixa o seu like aí, porque o seu like é importante. Bora lá, ó. Esse aqui é o time que nós usamos para rodadas únicas, para time tiro curto. Nós já estamos na terceira rodada e as duas primeiras nós acertamos no tiro curto. Na primeira rodada a nossa base era do Bahia e nessa segunda rodada a nossa base era do Fluminense. Então o meu time aqui de tiro curto é o Mestre Mito 02. Nessa rodada, a gente acertou aqui na rodada 2, erramos o capitão porque escolhemos um capitão diferente, que era o Caio Paulista, porque a ideia era escolher um capitão diferente. Poderíamos ter ido com o óbvio, que era o Rony, que foi um pouco melhor, ou com o Hulk, que na rodada foi muito bem, mas preferimos um capitão diferente. Esse time aqui, ele tem 140 de patrimônio, olha, 136 mais os 4 que sobraram, 140 de patrimônio é muito patrimônio. Olha aqui, 141, olha do lado direito. Esse time aqui tem 141 cartoletas de patrimônio. É um ótimo patrimônio, mas a gente vai fazer um time barato aqui para ajudar todo mundo. Se a gente pensar aqui na tabela de jogos, quais são os times favoritos para tiro curto? Lógico, em primeiro, o Santos, que inclusive tem uma defesa barata e por isso não tomando gol vai valorizar novamente. A gente vai ter um time para valorizar e jogar mais para frente, quando todos os jogadores mais caros estiverem à disposição, a gente poder fazer um time com jogadores mais caros. Então a do Santos é o ideal para a gente fazer esse time tiro curto. Para quem quer gastar um pouquinho mais de cartoletas, tem aqui a do Grêmio, que também pode ser uma defesa não tomando gol do Atlético Paranaense. A defesa do Grêmio pode militar na rodada. Do Flamengo, sempre toma gol, mas tem um jogo favorável que é contra o América. O América é um time que ataca muito pouco, também seria um tiro curto interessante para a rodada. E a do Ceará aqui, ó, contra o Chapecoense, Ceará jogando fora, costuma fazer boas partidas fora. Se o Ceará não tomar gol também, é uma base diferente que muita gente não está pensando, porque o pessoal vai nas bases favoritas. Então eu sugiro, inclusive, que além dessa base que eu vou montar aqui no vídeo, que você tente, por exemplo, montar uma base com o Ceará, porque aí a base fica muito diferente. Tente montar, por exemplo, uma base com o Bragantino, uma base com o Grêmio, que são bases diferentes. Nós vamos montar, então, como eu estou dizendo, uma base com o Santos, inclusive porque é o primeiro jogo da rodada, ó, no sábado, às 19 horas. Isso facilita para a gente ter certeza que a nossa defesa toda vai jogar. Como vocês já sabem, quem está acostumado com o canal conosco e sabe das estratégias de jogar tiro curto, quando a gente faz um tiro curto, a gente tem que pensar numa base. Então, vou aqui filtrar o time do Santos. Filtrei. Aí, aqui do lado direito, aqui, eu vou clicar no filtro, porque aqui vai aparecer para mim só os jogadores do Santos. Olha, já facilita para a gente escalar. Então, a gente vai escalar os jogadores do Santos para formar a nossa base. Então, começamos aqui pela zaga. Colocamos toda a zaga, também o técnico. O Marcos Guilherme tem vindo muito bem. E aqui está como atacante. A gente pode ficar na dúvida aí de colocar. Daria até para dobrar, por exemplo, Caio Jorge e Marinho. No meio campo, o Pirani está dúvida nesse momento, tá, gente? Se o Pirani for jogar, a gente coloca o Pirani.
Não jogando o Pirani, a gente vai deixar aqui o Jean Mota. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer, porque o Pirani está dúvida. Se a gente for aqui, por exemplo, nos prováveis, tirar os prováveis, o que vai aparecer aqui para o Pirani? Vamos ver aqui, meia. Olha, só aparece o Jean Mota, meia do Santos. O Pirani aparece como dúvida. Eu gostaria de colocar o Pirani. Coloquei o Jean Mota ali, mas o Jean Mota precisa de muitos pontos para valorizar. O Pirani, pelo parciais, precisa de 2,40 e pelo escala 10 o Pirani precisa de um pouco mais do que 3. Não lembro de cabeça aqui agora, mas é 3 alguma coisa. Então é por volta entre 3, 3,5 o que ele precisa para fazer. Vamos deixar o Pirani aqui como dúvida, mas a gente pode substituir o Pirani pelo Jean Mota. Aqui no ataque a gente não vai dobrar o Santos, mas uma dobra seria interessante. Então, só para explicar para vocês aqui no campinho, quando a gente fala de time tiro curto, o que é o time tiro curto clássico? A maioria das pessoas fazem assim. Você coloca uma base. O que é a base? Todos os jogadores, os 5 defensores, né, o goleiro, os 2 zagueiros e os 2 laterais de um mesmo time. Então, nós escolhemos o Santos. O técnico também do Santos. Então, já tem a base formada. Eu disse que a segunda base que eu acho que vocês podem tentar é a base do Ceará, que eu acho que é interessante para a rodada. Aí, além da defesa e do técnico, num time para tiro curto, você coloca o atacante desse time e um meia desse time. Isso é o clássico que todo mundo faz. E coloca o jogador que você acha que tem um potencial maior, no caso aqui é o Marinho, como o seu capitão. Isso aqui é o clássico de fazer. Então a gente não vai dobrar o Caio Jorge só para mostrar para vocês o clássico. Agora, nós vamos tirar aqui o filtro do Santos e vamos para todos os atacantes para a gente terminar o nosso time. Como num time tiro curto, um pouco maior, a gente precisa ser um pouco ousado, a gente precisa buscar jogadores que não estão entre os mais escalados, a minha segunda sugestão aqui para tiro curto é o Robson, atacante do Fortaleza. Olha, nas 2 primeiras partidas, na primeira ele fez 7 pontos contra o Atlético Mineiro e na segunda ele fez 8,40. Ele tem 1 gol no campeonato e uma assistência, ó, duas rodadas positivas, pega o Sport, apesar de ser um clássico do Nordeste, o Fortaleza vem muito bem, então acho que o Robson cabe aqui demais nesse tiro curto. Tanto cabe que para ser diferente da galera, porque além de você acertar a base, para ganhar um tiro curto maior, você tem que buscar algo diferente do que todo mundo está pensando. Apesar da base ser do Santos, não é má ideia você colocar, por exemplo, a tarja de capitão no Robson, tá? Prestem atenção no que eu estou falando nesse respeito. Então agora nós vamos continuar aqui com nossos atacantes aqui. A gente tem outras opções, a gente poderia colocar, por exemplo, o Gilberto, mas só que precisa de muitos pontos para valorizar, e como eu falei, a gente quer não ter um time muito caro para ter aí soluções possíveis. Um outro atacante que a gente poderia colocar são os do Ceará, que eu falei que tem um confronto teoricamente favorável e diferente. Então o Saulo Mineiro seria uma sugestão interessante. O Saulo Mineiro, ele não precisa de muitos pontos para valorizar. Vou tentar achar o Saulo Mineiro aqui no parciais rapidinho para vocês. O Saulo Mineiro, ele precisa, para valorizar, de acordo com parciais, 2,30. Se for na escala 10, deve ser um pouco acima de 3, mas eu acho que é uma ideia legal o Saulo Mineiro. Mas um outro atacante que também precisa ir por volta de 2 pontos para valorizar é o Vitinho, do Flamengo, que tem um jogo favorável contra o América. Nesse momento o Vitinho está provável. Além do Vitinho, se a gente pegar o Flamengo aqui, ó, nesse momento, eu não acompanhei agora a convocação da seleção, então realmente eu não posso falar para vocês que eu não vi ainda. A minha ideia era colocar o Pedro, mas se o Gabigol não for convocado, quem vai para o jogo é o Gabigol. Então, observando aqui, ó, quem está provável é o Gabigol, é o Bruno Henrique e é o Vitinho. Porém, o Gabigol precisa de mais de 18 pontos para valorizar, o Bruno Henrique precisa de mais de 10 e o Vitinho precisa aí desses pontos que eu falei, 2,3, 2,4, então o Vitinho seria uma peça interessante. Se a gente fechar com o Vitinho, a gente tem no ataque aqui Marinho, Vitinho e Robson. Se você quiser substituir o Vitinho por um atacante do Ceará também, como eu falei, Saulo Mineiro ou o Viseu, Felipe Viseu, seria uma boa. Agora nós vamos para o meio campo de todos os times aqui, para a gente fechar o nosso meio campo. Olha, quem tem muita grana, dá para fazer aqui o arco e a flecha com o Pikachu e com o Robson. Então, se você coloca aqui o Pikachu no meio e o Robson no ataque, um dá assistência e o outro faz o gol, você já faz 13 pontos. Então, essa dobradinha aqui, que eu chamo de arco e flecha, ela é interessantíssima.
do mesmo jeito que nós já estamos fazendo aqui com o Pirani e com o Marinho. O arco e a flecha, Pirani e Marinho, um dando assistência para o outro, já te dá 13 pontos. Se o Pirani não jogar, você coloca o Jean Mota ou um outro meia do Santos de seu interesse. Então a ideia é fazer o arco e a flecha ali. No caso ali do Robson, a gente colocando o Pikachu ficaria muito caro o time, então a gente não vai fazer isso. Mas a gente tem o confronto que eu disse que é favorável, o Vina é o cobrador de pênalti. Aqui no meio campo a gente vai colocar o Vina, né? Que custa 15 cartoletas e o Vina precisa mais ou menos aí de uns 6 pontos para valorizar. No aplicativo Parciais ele está precisando de 5.6, tá? Então não é uma pontuação baixa não, mas nós temos 140 cartoletas, não tem muito problema perder umas 2 ou 3 não, mas acredito que esse time aqui vai ganhar cartoletas e ainda vai ganhar ainda algumas ligas de tiro curto, se tudo der certo. E aí, para finalizar aqui o nosso meio campo, a gente está com o Pirani, com o Vina, e o Flamengo, que tem um jogo favorável, a gente vai escolher um cara do Flamengo. Pode ser, por exemplo, o Everton Ribeiro, que custa 8 cartoletas, ponto 35. E pode ser também o Diego, que custa 6,27. Você escolhe aí o de sua preferência. Quando o Arrascaeta não joga, o Diego acaba aparecendo um pouco mais no jogo, né? Então, o Arrascaeta não jogando, o Diego aparece um pouco mais. Mas o Everton Ribeiro é um cara que joga mais no ataque, nem sempre é constante, é uma outra peça fundamental. E para casar com o Robson ali, naquela arco e flecha, ainda tem o Lucas Crispim, que custa 6,83 cartoletas, que dá também para você colocar nesse time ali. Nós vamos fechar com o Everton Ribeiro, fazemos um time aqui com menos de 100 cartoletas, ajuda todo mundo. Se eu tivesse assim pensando, posso perder cartoletas, daria até para tirar o Vitinho, de 92 cartoletas, tirando o Vitinho e colocando o Bruno Henrique. Esse time aqui está custando 105,72 cartoletas. Que time é esse? No ataque tem Marinho, Bruno Henrique e Robson. Nossa, é um timaço. No meio campo tem Vina, Everton Ribeiro e Pirani e a defesa toda do Santos. É um ótimo time para ganhar tiro curto, não tenho dúvida disso. Só que a gente pode perder cartoletas com o Bruno Henrique. Nesse sentido, a gente pode preferir aqui o Vitinho. E aí a gente teria um time para tiro curto um pouco mais barato e um time diferente para ganhar tiro curto, ok? Aí esse time aqui fecharia com 92,21 cartoletas. Aqui do lado direito, o nosso time ficou com 92,21 cartoletas, ainda sobrou 49 cartoletas. Vou fazer esse time porque o meu interesse aqui é, a partir da quarta rodada, fazer times tiro curto um pouco mais fortes. E esse time aqui, ele vai perder, se der tudo errado, ele vai perder pouquíssimas cartoletas, mas tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Então esse é o time base do Santos, os 5 defensores do Santos e o Fernando Diniz. No meio campo, Vina do Ceará, Everton Ribeiro do Flamengo e Gabriel Pirani do Santos. Se o Gabriel Pirani não for pro jogo, a gente vai substituir por um outro meia do Santos. Como é o primeiro jogo, todo mundo fica ligado aí que dá para saber quem joga. No ataque, Marinho de capitão, Vitinho do Flamengo e Robson do Fortaleza. Quem quiser ser um pouco mais ousado, tira a tarja de capitão do Marinho e passa ela pro Robson, tá bom? Espero ter ajudado. Um grande abraço a todos e boas mitadas pra gente nessa rodada 3.